dia, boa tarde, boa noite e, quiçá, boa madrugada, dependendo do horário que você esteja vendo este vídeo. E eu venho trazer mais um quadro Psi Explica, continuando com a série das estruturas clínicas psicanalíticas. Eu vou trazer um pouco mais sobre os sintomas peculiares de cada uma, para que fique não só um pouco mais compreensível para vocês que não são da área, como também fique identificável determinados sintomas, que pode ser aí uma porta para você procurar uma ajuda psicológica, tá certo? Então, começando, como sempre, né, com a neurose, a clássica neurose. Afinal de contas, somos todos neuróticos, como dizia o Freud. Quem não é neurótico, é psicótico, é perverso. Então, que sejamos neuróticos. E desses sintomas característicos da neurose é a conversão. E o que seria essa conversão? A energia psíquica acumulada, reprimida, que está presa dentro desse sujeito, ela se converte em um sintoma. Esse sintoma é posto no corpo desse sujeito. Então, o corpo vai falar em nome desse trauma. O corpo, através do sintoma patológico físico, ele vai clamar por um socorro, ele vai clamar por uma cura, ele vai procurar uma ajuda, já que nada foi verbalizado, nada foi posto para fora. Então nós temos aí as neuroses conversivas, que eu irei explicar mais tarde em outro vídeo com mais calma, mas esse é um dos sintomas. Outra coisa que acontece com esse sujeito é também as ideias obsessivas. E essas ideias, elas ficam circundando a mente do indivíduo e elas são tão poderosas, elas se repetem tanto e de forma tão intensa, uma pressão tão grande, que esse sujeito muitas vezes termina paralisando a sua vida por causa desses pensamentos. Aí nós vemos o caso, por exemplo, nós podemos falar as pessoas obsessivo-compulsivas. São pessoas que têm ideias fixadas em sua mente e essas ideias vão gerando determinados comportamentos obsessivos, comportamentos compulsivos, e vira um ritual a vida desse sujeito, sempre em volta desses pensamentos que estão ali circundando ele, como, por exemplo, eu tenho a necessidade de lavar exageradamente a mão para que eu não fique doente, para que eu não pegue determinada doença. Agora, no contexto, a gente pode citar a pandemia, mas outras doenças, a pessoa tem esse medo. Então, são ideias que ficam girando obsessivamente na vida dessa pessoa e começam a comprometer o seu estado social, começam a comprometer o seu trabalho, a sua vida também em família. Outra coisa que acontece também com os neuróticos é a fobia. A fobia eu acho que é uma coisa muito conhecida de vocês, mas talvez não seja algo tão bem explicado. E a fobia, a gente pode trazer ela aqui como uma questão de uma tradução de um medo muito forte que esse indivíduo vai ter frente a um objeto. E esse objeto, ele vai ter uma ligação simbólica com um conteúdo que foi recalcado. Lembram que eu falei que determinados traumas ou desejos que nós temos e nós suplantamos ele e jogamos para o inconsciente através do recalcamento, ele lá vai se condensar, vai ganhar novos símbolos, vai ganhar novos sentidos e depois ele vai vazar para o corpo, como eu falei anteriormente, em caso de atos falhos, por exemplo. Então, a fobia, ela se manifesta como uma expressão desses conteúdos, de conteúdos que foram recalcados e que dentro do mar do inconsciente, eles foram ganhando novos sentidos simbólicos e eles se manifestam através do sintoma desse medo, que é muitas vezes incompreensível pelo sujeito, mas que está lá, firme, forte e paralisando ele. Partindo agora para a psicose, como eu já falei para vocês, é uma das minhas estruturas preferidas, a psicose, e ela tem como principal sintoma as alucinações e os delírios que o sujeito tem em busca dessa cura, como eu já falei nos vídeos anteriores. Ele busca curar-se através do real, através
daquilo que lhe é alcançável, vamos assim traduzir. Então, as alucinações, os delírios, ouvir o que não tem de som, ver o que não há, por exemplo, enxergar uma pessoa, um animal, uma deidade, um espírito, ouvir vozes, ouvir uma voz como se fosse de um anjo chamando a pessoa. Tudo isso são manifestações do sintoma do sujeito psicótico. O sujeito, quando ele está em psicose, ele vê, ouve e até sente aquilo que não está de fato acontecendo. É uma mudança na percepção desse sujeito. Porque nós temos os 5 sentidos colhem as percepções do ambiente e o nosso cérebro interpreta. Nesse sujeito, essas interpretações são distorcidas. E aí, vê-se, ouve-se e sente-se o que não existe. Porém, nele está no âmbito do real, já que o sujeito psicótico ele vive a sua própria realidade. Ele tem o seu próprio mundo construído no momento que é negada a castração, como eu falei anteriormente nos outros vídeos, vocês assistam aí. Então, esse indivíduo ele vai ter como quadro principal as alucinações e os delírios, pois são eles que constroem uma realidade do sujeito doente. E agora a perversão. Perversão é uma estrutura muito falada através da psicopatia, muito discutida, e ela gira em torno de uma coisa assim, é o objeto. O sujeito, ele tem um objeto de fetiche. Esse é o sintoma. Olha só como ele é destoante das outras duas estruturas. É um objeto de fetiche que vai mover a vida desse sujeito. E o que seria um objeto de fetiche? O objeto de fetiche é a única coisa que pode dar prazer para esse sujeito. É a única coisa que pode fazer esse sujeito se sentir vivo. Logo, esse objeto de fetiche começa a ser o centro da vida desta pessoa. Por isso que assassinos em série, a sua vida está toda em torno do assassinato. E o assassinato, ele tem todo um padrão a ser seguido. Por que tem todo um padrão a ser seguido? Porque esse é o fetiche do sujeito. Esse é o objeto de fetiche desse sujeito. Ele precisa matar, mas ele precisa matar com determinada ritualística, porque é isso que lhe dá prazer, é isso que lhe faz gozar. Então, logo, a sua vida vai girar em torno do seu objeto de fetiche. Nós podemos também trazer como exemplo o abusador sexual. Um abusador sexual, o fetiche dele é a submissão do outro. É o outro não concordar e ser tomado à força pelo ato sexual. Logo, o seu objeto de fetiche é a submissão do outro através do sexo. O sexo, ele é o ato final. O processo de perseguir, amarrar, torturar e chegar a vias de fato do estupro, é isso que leva ele a ter o prazer. O sexo, ele termina sendo só o complemento. Não é nem o sal. Não vou nem dizer que é o sal. Ele é apenas um tempero extra. Mas o sal que realmente dá sabor na vida desse sujeito, desse abusador, é justamente todo o processo que leva ao ato, e não o ato em si. Então, esse processo é o objeto de fetiche desse perverso. E também temos uma perversão, que nós não podemos colocá-la como algo assim que paralisa a vida do sujeito, como algo ruim, mas que pode chegar a paralisar, que é a perversão em nível sexual. E aí a gente tem um caso de pessoas que só obtêm, e aí se enquadra numa estrutura perversa, quando esse sujeito, porque vira um fetiche, ele só obtém o prazer sexual mediante determinadas práticas sexuais. Por exemplo, pessoas que só obtêm satisfação sexual se ele tiver travestido de mulher, por exemplo, ou tiver
ou que a mulher esteja travestida de homem. Isso é um exemplo. Sadomasoquismo, né? A pessoa sádica que gosta de imputar dor sobre o outro, ou masoquista que gosta de receber a dor e sente prazer em torno disso. Se esse movimento de sentir a dor ou de fazer o outro sentir dor for a única coisa que gera prazer nesse sujeito, logo nós temos um quadro de perversão. Por quê? Porque o prazer dele está completamente ligado a esse fetiche, a esse objeto de fetiche. Ele não é um complemento da sexualidade do sujeito, mas na verdade é o que faz o sujeito gozar. Por isso, falamos de perversão. Eu espero que vocês tenham gostado. Se chegou até o final, deixa aquela curtida aqui, o seu like é muito importante para que as redes possam entender que meu conteúdo está sendo significativo. Eu peço que você comente, dê o seu feedback para que eu possa compreender se você está gostando dos quadros. Deixe suas dicas, sugestões, sobretudo, para que eu faça vídeo. Deixe sua sugestão, que eu farei um vídeo com a sua sugestão, com certeza. E, sobretudo, compartilha para que outras pessoas possam alcançar esse projeto e que, aos poucos, nós possamos ir desmistificando a psicologia, os conceitos de psique, as doenças e os sintomas. Desde já eu agradeço a todos vocês pela atenção. Muito obrigado, valeu e até mais.